O encontro de Agostinho com o general Alarico. Corria o século IV e o Império Romano, envelhecido e decadente, estertorava depois de mais de 400 anos de domínio no mundo. A lei de causa e efeito alcançava os romanos com toda a sua força e justiça. Não apenas crise econômica, mas a infiltração de mercenários e bárbaros nas fileiras militares e nos postos chaves da hierarquia governamental ameaçavam a augusta pátria dos Césares. O Império Romano era constantemente ameaçado pelas hordas bárbaras que o sitiavam em suas fronteiras no Oriente. Durante seu reinado, Teodósio I conseguiu fixar um desses povos, os visigodos, nos confins da Pitésia, às margens do rio Borítenes, onde foram posteriormente elevados à condição de federados do Império no ano 387, enquanto seu líder, Alarico, fazia carreira no exército romano, sendo distinguido com honrarias e promoções pelo seu desempenho. Cristalizava-se então a falsa ideia de que os bárbaros, e em particular os visigodos, se constituiriam em aliados contra possíveis ataques ao Império. Com a morte de Teodósio, os visigodos, passaram à ofensiva, já sob o comando de Alarico, que assimilara as modernas técnicas do exército romano. Avançaram eles pela Península Balcânica, decididos a tomar Constantinopla. Mas o príncipe Rufino, regente do Império Oriental, conseguiu induzir Alarico a mudar-se para Dalmácia, intentando desviá-lo para o oeste. Devastadoras incursões levavam o gozo, o saque e a morte às cidades, que uma após outra sentiam o peso da espada de Alarico e experimentavam gravames cruéis de sua alucinação guerreira. Por onde quer que passasse, deixava em seus rastros a viuvez, a orfandade, em traços de selvageria. Mesmo às cidades subjugadas, Alarico impunha seu requinte de maldade e de sadismo, incendiando-as, promovendo os aleijões, ceifando vidas. Suas incursões mundo afora fazem-no, um dia, sonhar em voltar a Roma, na qualidade de seu chefe supremo. Depois de sucessivas manobras, eis que o grande general sitia a Cidade Eterna no ano 408, exigindo vultuoso resgate para abandonar as posições ameaçadoras. Em posição de superioridade, Alarico negociou durante 2 anos a salvação da cidade, enquanto os romanos viviam em terror e em penúria de víveres. Dada a resistência do imperador romano Honório em render-se a Alarico, o terrível e sanguinário general aperta o cerco em 410, e no acampamento bárbaro o frisson era intenso. Vivia em Roma nessa época Agostinho, bispo de Hipona, que bem sabia os feitos de natureza sanguinária, depravada e sádica do guerreiro visigodo. Certa noite, depois de vagar pelas ruas desertas, cujo silêncio era cortado por gritos de desespero
e alarmes falsos, Agostinho sente-se impelido a procurar o general Alarico em seu acampamento. Bendita a fortaleza dos que creem no triunfo do espírito sobre a matéria. Ao saber da ousadia, o chefe visigodo brada pela degolação de Agostinho. Mas alguns auxiliares mais diretos tentam dissuadi-lo da ideia, dizendo-lhe: Senhor, sabes que matar ao sacerdote significa mau agouro. Os soldados têm medo de suas pragas e por isso não lhe tocam. Ao que respondeu Alarico: estúpidos, boçais, quem pôs em suas cabeças essas baboseiras? Vamos, matem-no e pendurem a sua cabeça como troféu. Aduziu o general bárbaro, assolado por um ódio injustificado. Os guerreiros, sem a devida coragem para dar o golpe de misericórdia naquele pobre homem, enxovalhavam seu rosto com cusparadas, ofendendo-o com os mais execráveis impropérios. Finalmente, depois de atravessar as fileiras soldadescas, Agostinho está diante de Alarico, que espumava de ódio, mas sentia-se constrangido diante do homem de Deus. O encontro foi rápido e incisivo. Não poderia haver troca de amabilidades e sequer diálogo, pois as línguas que falavam eram diferentes. Um, a do amor, o outro, a do ódio. Disse Agostinho: Augusto guerreiro Alarico, comandante em chefe das bravas fileiras do povo visigodo, certo de que poderia contar com a compreensão e generosa paciência que exornam de tão nobre caráter, é que tomei, por decisão, dirigir-me ao teu acampamento, portando inadiável e importante assunto de interesse da cidade de Roma, disse-lhe Agostinho. Impaciente, o general guerreiro desejava por fim aquele diálogo que considerava uma afronta ao seu poder. Agostinho, nesses instantes de comovida paixão, confrontava a insensibilidade do caudilho com as lições preciosas do Mestre Jesus, que dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou quem pela espada fere, pela espada será ferido, ou ainda, perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Quando subitamente, relanceando o olhar em derredor, pôde observar uma gama de entidades espirituais que procuravam irradiar vibrações de paz, acometimento na tela mental do guerreiro visigodo. Imediatamente, o vislumbre de desesperança e melancolia que lhe penetravam as fímbrias do espírito transformaram-se em melodias de esperança e em repreensível confiança de que aquele ser, ainda em sua infância espiritual, haveria de compreender a razão de sua súplica. Uma ternura infinita transbordou o espírito de Agostinho, transformou o ímpeto em realidade, e Agostinho arrojou-se genuflexo e súplice aos pés do verdugo, dizendo: vê, Senhor, a difícil tarefa em que me encontro. Rojado a teus pés e colocando o coração nas palavras que te dirijo, venho não fazer um acordo como poderias esperar, mas oferecer minha insignificante existência em troca de uma moderação na invasão à nossa cidade. O que estás dizendo, repugnante sacerdote? Replicou, rangendo os dentes de ódio, o comandante visigodo. Se a cidade não podia ser poupada da sânia conquistadora do general,
que pelo menos seus templos religiosos fossem poupados, pediu Agostinho, enquanto fitava Alarico com indisfarçável amor e caridade. As marcas impressas no espírito de Alarico não foram suficientes para impedir o vandalismo do saque à cidade. Porém, frutificaram em forma de comedimento e respeito aos templos cristãos, que não foram sequer tocados pelos visigodos. O povo romano, não entendendo o que se passava diante da moderação do exército inimigo, logo percebeu a situação e foi buscar proteção naqueles templos, que nesses instantes eram procurados até mesmo pelos pagãos. A extraordinária reviravolta dos acontecimentos, muito embora não tenha evitado a quase devastação da cidade, era o troféu aurido por Agostinho, o soldado de Cristo que ousou, com sua intrepidez, desafiar a força física do exército de vândalos e fez sobrepujar mediante as qualidades morais do espírito. Na tentativa de conquistar a África, depois de desencantar-se com Roma, Alarico terminou morrendo em Cosenza, depois que sua frota foi dispersada por uma terrível tempestade. Agora eu lhe pergunto, você sabia